Madeira! Vamos dar uma pausa no Candidato nas Entrelinhas para falar da sessão da Câmara de Vereadores da semana? Primeiramente, vamos falar do projeto em pauta, que é a aprovação de crédito emergencial antecipadamente, de mais de R$ 100.000. O que isso significa? É um cheque em branco assinado por Executivo. Estamos em um momento difícil, estamos em uma pandemia que precisa de ações rápidas e efetivas do Executivo? Sim. Mas quando nós vemos a aprovação de um cheque em branco, olho vivo. Porque se por um lado eles dizem que precisam de dinheiro imediatamente para as ações, por outro lado nós vemos isso. É uma emergência da pandemia, um contrato sem licitação, mais de R$ 98.000, um pouco abaixo do limite de dispensa de licitação em época da pandemia, para armazenamento de documento em nuvens. Será que isso é uma emergência por conta da pandemia? E sem ter cotado o preço com a empresa local que fornece esse tipo de serviço? Então sim, o governo precisa de dinheiro e precisa agir com rapidez, com celeridade, como se a Câmara estivesse lenta para a necessidade da Prefeitura. O que não vejo. Eu vejo até mesmo a Câmara chamar sessão extraordinária para votar projetos da Prefeitura, seja para liberar valores em crédito extraordinário ou para a contratação emergencial. Então, até onde eu sei, a Câmara tem dado todo o suporte do mundo e sem ratear para a Prefeitura. Então, cheque em branco não rola. E na sessão tivemos o chamamento para a audiência pública. A audiência pública é sempre uma boa coisa. Às 9 horas da manhã e online. Quem quiser, contate por e-mail, por MSN, por mensagem. Vamos se respeitar, né? Digamos que por um segundo eu concorde com a ideia de uma audiência pública online. Às 9 da manhã, estão de brinks com my face, né? Oremos para que para as próximas audiências públicas seja repensado. Vocês acham que o local é insuficiente, a Câmara de Vereadores? Então arranjem um local maior. Agora não pode ser no ginásio por causa do piso, mas arranjem um lugar maior. Online? Não. Agora vai entrar em discussão projetos importantes, como por exemplo o Conselho Municipal Superior da cidade. A cagada maior já foi feita, que foi dar um superpoder para esse conselho lá nas leis complementares, aquelas que obrigam você a ter um muro de 80 centímetros de altura, lembra? Pois bem, lá já foi dado a desandada na maionese. Mas agora tem que ter audiência pública para esse projeto de lei. Outro projeto de lei é do vereador Vladimir, que institui a hortênsia como flor símbolo da cidade. Não se engane, não é uma pouca coisa não. Agora nós estamos vendo uma praça com muita reclamação, cheia de pedra, revirada. Se nós tivéssemos a flor símbolo, seria obrigatório ela estar lá naquela praça hoje. Então, por favor, repensem. Audiência pública é pública, onde todos podem ir se quiserem. Esqueçam online. E se não esquecerem online, pelo menos num horário possível. 9 horas da manhã? Não. Devemos concordar com o vereador Cleberson e vários outros
que elogiaram a presidente da Câmara, a Priscila, pela condução desses trabalhos da Câmara nesse período difícil. A instauração de uma sessão online que foi feita por videoconferência, agora a sessão online ao vivo, que eu devo dizer é muito superior a outras sessões. A nossa sessão, ela tá top de linha. Agora, o vereador dizer que... no qual não prejudicamos nunca a população do município, né? Pô, aí é um pouquinho demais. Nesse período, nós tivemos a votação das leis complementares, aquela que obriga você a ter um muro de 80 centímetros, aquela que trata da construção de calçadas, aquela que transforma a cidade em dormitório. Não é problema nenhum ter uma cidade de dormitório. Nós temos Santa Maria ali embaixo que precisa. E nós precisamos de moradores, não é problema. O problema é você se preocupar só com isso. Isso é um problema. Tivemos a tentativa de uma audiência pública em plena pandemia e contratação de um empréstimo de 3,5 milhões. Então, meus amigos, sim, houve prejuízo para os munícipes. Questão da interpretação? Também é questão da interpretação do vereador. Na minha interpretação, sim, houve. Votaram um projeto polêmico que, se fosse no plenário normal, nós poderíamos encher aquela Câmara e fazer eles pelo menos pensarem no que estavam fazendo. Não, novamente, assinar um cheque em branco. Então, sim, houve prejuízo para nós moradores. E outra coisa, falando em emenda impositiva, meus amigos, lá em dezembro de 2008 eu já escrevia na coluna do Entre Linhas. A emenda impositiva é uma arma perigosíssima ser usada do lado negro da força. O vereador não precisa fazer nada durante 4 anos, só pegar o seu dinheiro do seu bolso, tirar do executivo, que é quem deveria gerir esse dinheiro, e mandar o executivo fazer o que ele já deveria ter a obrigação de fazer. E depois se apropria do direito à criança, sem nem ter amamentado no peito. Emenda impositiva não é favor. Emenda impositiva você já pagou com imposto e a obrigação é do executivo de realizar a função. Emenda impositiva não é campanha. Ponto. Na dúvida, vão até a coluna de 10 de dezembro de 2018 no Entre Linhas de Itaara e deem uma olhadinha. Sobre a preocupação do uso da emenda impositiva, aquele instrumento que já falamos anteriormente, para a compra de ar-condicionado para o centro de convivências. Será que estão falando desse centro de convivência? Agora a prefeitura afirma que já foi refeito o trabalho. Mas por que nenhum vereador tocou nisso? Uma obra entregue há pouquíssimo tempo, com telha de concreto para maior durabilidade e com uma barriga fenomenal. Antes de emenda impositiva para a campanha, vamos cuidar do trabalho do vereador, fiscalizar. Foi entregue daquele jeito? Por quê? Falta de fiscalização. E agora? Foi refeito o trabalho? Foi bem refeito o trabalho? Será que algum vereador acompanhou? Agora, chupeta. Não! Primeiro você me diz que luminária com lâmpada quebrada não deveria ser trocada. A lâmpada é quebrada por vandalismo. A única forma de combater vandalismo é você não deixando permanecer o ato. Ou seja, quebrou a lâmpada hoje, 10 minutos depois, você troca a lâmpada.
até que o indivíduo se sinta frustrado de não conseguir manter o trabalho dele, de vândalo. Assim se combate o vandalismo. Agora, dizer que uma gestão que deixa dinheiro no cofre é por incompetência? Não, calma aí. Vamos se respeitar. É obrigação do gestor deixar dinheiro em caixa. Porque o outro que entrar já tem que ter meios de começar o trabalho. Então, não é incompetência, é obrigação do gestor entregar a casa arrumada e com dinheiro em caixa, com a despensa cheia. E finalizando, o vereador fala sobre as audiências públicas para o tal do Conselho Superior das Cidades. Por favor, uma audiência pública. Se você está excluindo aquela família que não tem internet, que não tem computador, então a audiência não é pública. Se você está excluindo a grande e estrondosa maioria que não pode parar o serviço, sair e acompanhar a audiência, porque é às 9 horas da manhã, então não é audiência pública. Chega por aqui. É só um interlúdio no Candidatos nos Entrelinhas e na próxima vez que nos virmos, entrevistaremos outro candidato. Nos vemos na próxima. Quando me falavam da cabra, eu achava exagero. A miserável está comendo caraguatá.